Graça e paz, bem-vindo ao AME que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos, é uma honra, é um prazer estar novamente com você, na sua casa, no seu AME, momento onde nós compartilhamos a revelação da palavra de Deus, cujo livro nós estamos estudando, o livro de Tiago, a carta de Paulo a Tiago, com muitas coisas importantes para o nosso viver diário. E eu quero, nesse instante, colocar o tema de hoje para você. O que realmente é duvidar? O nosso objetivo é conduzir você ao entendimento correto do real sentido da palavra de Deus quando ela fala duvidar. Aquele que duvida no seu coração não receberá de Deus qualquer coisa. Então, este é o nosso objetivo, colocar isso para você, para que você entenda o real sentido de duvidar na palavra de Deus. Nem sempre o que nós entendemos ser expressa na profundidade o que está sendo revelado nas Escrituras Sagradas. Então, nosso objetivo é trazer você esse entendimento, para que você possa usufruir o melhor daquilo que Deus tem para você na palavra dele. O texto que nós vamos estar utilizando está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6. A Bíblia diz: se você tem necessidade de sabedoria, peça a Deus. E aí o versículo 6 diz o seguinte: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, você vê a onda do mar, ela vem, aquela fúria, ela vem enorme, e de repente ela bate, espuma, vai adiante, chega num ponto, retorna. Ela não vai além daquilo. Então a Bíblia usa essa figura de linguagem. Assim, um homem que duvida no seu coração é como uma onda dessa. Ele vai até um certo ponto, mas não vai conquistar o que deveria ser conquistado. Então nós vamos entender isso. O contexto que nós queremos apresentar para você é que o poder da palavra de Deus em nós depende muito e diretamente na precisão da revelação, para que o nosso entendimento esteja funcionando na visão divina e não na nossa própria carne. Infelizmente, muitos dos conceitos na nossa língua portuguesa, eles têm sofrido variações significativas ou do seu significado original. E isso, irmãos, tem dado lugar a conceitos tortos, distorcidos, e que conduzem as pessoas a um estilo de vida pecaminoso aos olhos de Deus e colocam novas normas de procedimentos que não agradam o coração de Deus e muito menos expressam o modo digno de viver que a palavra de Deus diz que nós temos que ter. Então, quando nós damos ouvidos a estas coisas,
somos contaminados em nossas mentes pelas mentiras e distorções que acabam nos impedindo de usufruir o melhor de Deus para as nossas vidas. Por isso, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós podemos destruir tais estruturas. E assim, nós geramos em nós mesmos um coração e mente prontos para receber a revelação do Espírito Santo e ser, como diz o salmista, como árvores plantadas juntos a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Então, nesta visão, nesse panorama, nós poderíamos dizer que a maioria dos crentes que leem a Bíblia casualmente. Eu leio a Bíblia. Eu tenho um plano de leitura diária. Eu tenho minha devocional. Mas quando nós observamos, eu tenho minha devocional, eu tenho meu plano de leitura bíblica, e o dia a dia de cada um vivendo na realidade, na prática, aquilo que está sendo revelado ao coração, nós encontramos uma distância. Nós não encontramos aquele passo seguro. Então, a palavra de Deus nos adverte que o meditar na palavra de Deus é muito importante, não é simplesmente ler, não é cumprir um plano de leitura, mas você encontrar na leitura o aprofundar-se, meditar nela, nas Escrituras, deixar que o Espírito que está em você revele a você cada instância, cada palavra. Traga a seu intelecto o quê? O pensamento dele. Ensine você, desestrutura isso aqui, estruture isso aqui, substitua isto aqui por isto aqui. Então, o meditar é como se você estivesse trazendo alguma coisa de dentro do teu estômago para dentro da sua mente e você começa a reestruturar os módulos de pensamento, as formas de você raciocinar para a vida. Então isso é meditar. E nesse estudo nós queremos compartilhar algo muito importante sobre o que é duvidar na palavra de Deus. E a nossa finalidade é de alertar para algumas verdades que podem estar sendo negligenciadas em tua vida, simplesmente porque você desconhece alguma coisa ou está em o que a Bíblia chama ignorância espiritual sobre aquela dimensão da realidade divina para você. Então, no último estudo, nós vimos que existe uma razão por que passamos por provações. Porque a vida está ali, a vida apresenta o mal, todo dia tem o seu mal. Nós temos que atravessar esse vale, nós temos que chegar do outro lado. Nós temos uma carreira de fé que nasce naquele momento quando você foi levantado e o médico bateu ali e você começou a respirar pela primeira vez, você chorou. Ali começa uma jornada de vida. E nós somos levados a entender que nesta jornada de vida nós temos que ter um caminho de fé que nos conduz à vitória. Nós entramos neste mundo, saímos deste mundo e nós devemos passar aqui com sabedoria. Nós temos que passar aqui com a revelação divina. No mundo vocês vão ter aflição, você vai passar. Mas quando vocês entrarem, tenham de motivo de grande alegria o passardes, porque existe um propósito divino no passar pelas provações da nossa vida, pelos testes que Deus te coloca para provar a tua fé. Não você, mas a tua fé. Porque esta é a vitória
que nós temos sobre o mundo? A nossa fé, a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz que nós passamos por provações. Nós não vamos deixar de passar. Passamos por elas, mas em todas elas, a palavra de Deus está nos ensinando e revelando que nós devemos ter o domínio espiritual sobre cada uma delas. Isso é vital para o entendimento do que nós vamos revelar aqui. Nós temos que retomar esse fundamento para podermos, vamos dizer, construir em cima dele, para que nós possamos expandir um pouco mais e entender a revelação verdadeira do que é duvidar na palavra de Deus. Nós dissemos, da última vez que nós nos encontramos, que a sabedoria é a manifestação do Espírito Santo nos guiando sobre as difíceis decisões que temos que tomar na vida. Então, a Bíblia diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, ou seja, se você precisa dela para poder atravessar o momento e a circunstância da tua vida, então, a Bíblia diz, peça a Deus, que te dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Foi aí que nós terminamos o último homem. Neste momento, nós dissemos, assim como um pai humano que é mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos quando eles lhe pedem, ele não daria ao filho uma pedra se ele pedisse um pão, ou se ele pedisse um pão, daria uma cobra. Ao invés disso, ele daria o que o filho pede. Muito mais, vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Agora, a Bíblia diz, você necessita? Primeira coisa, eu preciso entender que eu necessito dela, eu preciso da companhia dela. Então, está implícito aqui na palavra leipo, ou seja, deixar para trás. Em outras palavras, se ao longo do teu caminho, em algum momento tua comunhão foi fraturada e ficou para trás a sabedoria, ela não está mais caminhando ao seu lado, você agora caminha em cima das suas conjecturas pessoais, das tuas experiências pessoais, das tuas escolhas. Então, se você está necessitado, ou seja, está aquém, você não está mais nesta comunhão. Você vai entrar em situações, mas você não reinará sobre elas. Então, o conceito aqui é ser deixado para trás. Ou seja, isso nos indica a falta de comunhão com a sabedoria, a comunhão apropriada com o Espírito Santo, que te conduz, te ensina, que te leva em prudência, que te coloca em habilidades especiais para que você possa conquistar em nome do Senhor Jesus Cristo todas as coisas para a tua vida diária. Mas quando você pede a Deus, o que acontece? Ele dá. Essa é a verdade, Ele te dá. Essa essência de tudo que nós estamos dizendo. Ele concede a você. E a Bíblia diz que Ele nada lhe impropera. Improperar, nós já falamos o significado disso. Ele não vai te dizer, não, você é ruim, você mude as suas ações, você se corrija, e quando você se corrigir, você é digno de receber a minha instrução. Isso não. Não impropera significa, Ele não vai jogar isso na sua cara. Ele não vai deixar você para trás. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando nós invocamos e pedimos sabedoria, Deus salva. Deus te concede. Porém, Ele nos adverte uma coisa. Ele disse, como nós devemos pedir. Ele disse, isso aqui hoje é a essência
da revelação do nosso estudo. A Bíblia diz: peça com fé. Não é você ter a habilidade, por exemplo, eu vou pedir, e porque eu exerço essa habilidade de pensar que Deus vai me dar, que Ele vai me dar. É assim que nós pensamos. Porque fé para nós é alguma coisa que nós necessitamos para alcançar alguma coisa. Enquanto que nós deveríamos pensar que a fé é a habilidade divina para que eu receba alguma coisa. A habilidade de crer, de existência dele. É a habilidade que ele não vai falhar. É a habilidade que ele pode e ele vai cumprir todas as suas promessas. A fé é isto. A fé é esta convicção profunda sobre a qual Deus deposita o que? A tua bênção, vai trazer existência, aquilo que ela mesma está dizendo que vai acontecer. Então, por instrumentalidade da fé, você vai ser conduzido pela sabedoria a receber de Deus o quê? A sua manifestação. E a sua manifestação, ela vem de várias maneiras para solucionar todas as coisas e te salvar da opressão que está ali fora, do mundo. Então, a palavra de Deus está falando de convicção de alguma coisa. Ou seja, eu sei que o meu Senhor fará. Porque a fé é uma convicção ou crença no que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Então, geralmente isso inclui a ideia de confiar. Então, ele está dizendo isso. Quando você pedir, peça nesta dimensão. Peça movido pela força da fé. Porque você vai receber. Você vai receber. E diz, em nada duvidando. Então, a princípio, o que eu e você entendemos a princípio quando falamos de duvidar, nós estamos falando ou tendo o entendimento de que as pessoas, elas dizem assim, eu estou em dúvida se alguma coisa pode acontecer ou não pode acontecer. Se algo é assim ou não é assim. Eu faço ou não faço. Então, duvidar é você estar entre duas possibilidades. Uma que pode e a outra que não pode. Será que? Não, esta posição não deve acontecer. Por quê? Porque movidos pela sabedoria e movidos pela instrução divina, fé dirá a você que vai acontecer. Ela é um instrumento divino, porque a fé é um dom de Deus para alcançar os propósitos dele e a realidade de promessa que ele te dá na palavra. Então não há lugar para dúvida. Há lugar para fé. Eu vou receber. Porque a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário me cobrem de toda e qualquer possibilidade de impedimento satânico na minha vida. Eu sou em Cristo mais que vencedor. Vai acontecer. Eu recebo. Deus ama a sua palavra e não vai quebrar a sua palavra. Mas o sentido de duvidar na Bíblia é a palavra diakrinô, que diz o seguinte, separar, fazer distinções. Ou seja, eu estar numa dimensão de vida carnal que me faz olhar a circunstância e dizer, isto aqui pode ou não pode acontecer. Então veja, é discriminar. Aprender por meio da habilidade de ver diferenças. Isso é assim, logo não pode. Você está entendendo? É aquela habilidade carnal, é aquela experiência que me coloca diante de fatos e de argumentos.
e de realidades físicas. Então a palavra diakrinô, ela não tem um sentido de você ficar ali discernindo uma coisa ou outra. É a sua habilidade de julgar, discernir por comparações e não por revelação. A fé não compara, a fé revela. A fé não fica olhando fatos, a fé simplesmente domina sobre os fatos. Por quê? Porque a fé chama à existência o poder e a instrução divina. Então, se Deus entra em cena, o mar se acalma, o vento se aquieta. Os demônios fogem. Tudo acontece por causa da fé e por causa da presença da sabedoria em nossos corações. Então não é uma questão de você ter dois pensamentos ou você ter um indeciso sobre uma coisa ou outra. É você estar aqui pelo sentido da palavra, fugir de alguém ou separar-se em um espírito hostil, opor-se, lutar. Por quê? Porque sua carne domina. E você se coloca numa situação hostil à verdade divina, hostil ao ensino da palavra. E a Bíblia diz que nesta postura, nesse espírito de olhar e examinar e comparar coisas, você não vai receber de Deus qualquer coisa. É bem profundo e é bem distinto isto. Nós precisamos entender isto. Por isso que a palavra do Senhor está dizendo homem de ânimo dobre. Quando ela diz homem de ânimo dobre, ela está dizendo homem que opera em dois espíritos, em duas dimensões. A carne para nada aproveita, a carne para nada se traz em vitória. O final dela é a morte. É natureza humana. E quando eu opero e quero realizar coisas na dimensão dela, eu não vou alcançar de Deus qualquer coisa. Porque a palavra de Deus é homem de dois espíritos, homens de mente dupla, vacilantes, incertos, duvidosos. Dois espíritos. É isso que a palavra dipsuke diz. Dois espíritos, homem de comunhão com carne, homem de comunhão com o espírito. De divergências, alma afetada pela interferência do reino espiritual que atua nessa terra. Por isso opiniões nascem do engano de uma verdade distorcida. Ou nós estamos em comunhão com o Espírito e andando na graça e na comunhão do seu poder, ou nós estaremos andando no espírito de carnalidade, em comunhão com o príncipe dessas trevas. Não vai receber de Deus alguma coisa. A Bíblia te chama para centralizar sua atenção na morte de nosso Senhor Jesus Cristo e no poder da sua ressurreição, porque todos aqueles que nasceram com Ele pensam nas coisas do alto, agem nas coisas do alto. E você funciona na mente que veio do alto, e a mente que veio do alto é a mente da sabedoria que reside em seu espírito. Por isso que você peça por instrumentalidade da tua fé, para que você receba de Deus o quê? O que você está pedindo, o que você está precisando, a sabedoria do alto, os seus ensinos e os seus propósitos e sua manifestação de glória. Eu concluo dizendo que o caminho da afirmação, o caminho que o crente precisa e necessita se baseia totalmente em receber a sabedoria do alto. Só assim, a constância da fé te impulsionará aos picos das grandes conquistas e vitórias da tua vida. A única força, o único poder é a revelação dela em teu espírito. É assim que você vai olhar para o mundo e é assim que você vai discernir o mundo. E é assim que você vai conquistar o mundo. A fé de nosso Senhor Jesus Cristo, residindo em vós, é produto dela, é dom dela, para que você glorifique a Deus em todo o teu caminhar. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé está lá em 1 João capítulo 5, versículo 44.
A fé que emana da sabedoria. Quem precisa dela, peça a Deus, mas peça não duvidando. Domine sua carne. Faça morrer essa natureza terrena. Porque quando você conquistar a comunhão da sabedoria, ela te leva às maiores conquistas e vitórias, e a tua salvação, de fato, é evidenciada pela sua presença e pela sua libertação plena e constante, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe.